Boa noite, gente, para quem está me acompanhando aqui do Instagram e para quem está me acompanhando aqui no YouTube também. Vocês vão ver que eu vou ficar alternando um pouco, porque às vezes eu olho pro vídeo aqui do YouTube e às vezes eu olho aqui para vocês, mas eu tô acompanhando quando der, né, o chat. Então, se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando, que pelo menos no final de tudo eu pego e dou uma última olhada aí nas dúvidas para ver se a gente respondeu tudo. Bom, boa noite, então. Meu nome é Carolina, eu sou médica, sou pediatra e aqui nas minhas redes eu ajudo mães de primeira viagem a se sentirem seguras e confiantes para a chegada do bebê, além de saber o que fazer até os 2 anos de idade com tranquilidade e sem nenhum medo de errar. Hoje a gente combinou de conversar sobre lavagem nasal. Então, se você tem qualquer dúvida sobre lavagem nasal, eu tenho certeza que nesse vídeo ela vai ser respondida, porque a gente vai conversar desde o início da lavagem nasal até o final dela. Para que serve, como que faz, com que faz, soro, geladeira, tudo. Tudo que já me perguntaram algum dia sobre lavagem nasal vai ser respondida nessa live. Se você tem alguma dúvida, então pode ir mandando aqui no nosso chat. Lembrando que temos o tema de lavagem nasal, então só perguntas sobre lavagem nasal serão respondidas. Eu acho que antes da gente começar a falar de lavagem nasal propriamente dita, e ó, eu trouxe um monte de coisa aqui para mostrar para vocês. Além de a nossa cobaia oficial aqui, pra gente demonstrar tudo. Mas eu acho que antes da gente começar a falar sobre a lavagem nasal propriamente dita, a gente tem que conversar também um pouco sobre o que é, qual que é a função do nariz. A lavagem nasal, a função dela é basicamente irrigar a nossa cavidade nasal aqui com soro fisiológico para limpar, umidificar e também ajudar a expectorar. Muita gente nunca tinha ouvido falar de lavagem nasal antes e algumas pessoas têm a opinião de que, não, isso aí é moda de agora. Começaram a falar de lavagem nasal nos últimos anos. Mas, gente, a gente tem relatos de irrigação de cavidade nasal, de lavagem nasal, de 5.000 anos atrás, na medicina ayurvédica. Então, é uma coisa que já tem muitos anos, já é muito consolidado na medicina. A gente sempre fez muito na pediatria, principalmente relacionado aos casos de bronquiolite. Então, as crianças que internavam por bronquiolite, o principal tratamento é lavagem nasal, inalação e a fisioterapia respiratória, que ajuda bastante. Então, para nós, pediatras, é uma coisa que já era corriqueira da nossa vida, pelo menos dentro da internação. Eu acho que depois da internet, que os médicos começaram a aparecer mais na rede social, a informação começou a ser difundida com mais facilidade, as pessoas foram tendo acesso a esse tipo de informação, e aí a lavagem nasal se tornou algo realmente mais difundido, mais do dia a dia, as pessoas passaram a fazer. E quem faz lavagem nasal, assim, recorrentemente no seu filho, sabe o tanto que faz bem, o tanto que a criança se sente melhor depois de fazer a lavagem nasal. Por quê? Porque o nariz, ele tem várias funções. Então, a primeira função que a gente pensa do nariz é lógico que é respirar. Então, ele é um tubo de ar que manda ar de fora para dentro do nosso pulmão, e também a questão do olfato, né, de sentir cheiro. Mas o nariz, ele é muito mais do que isso. Se vocês pararem para pensar, a gente tem a nossa mucosa nasal, que é a pele de dentro do nariz, a gente tem os pelos e a gente tem na nossa via aérea também vários cílios, que são pelinhos bem pequenininhos. Então, além de respirar, além de sentir cheiro, o nariz ele também é responsável por aquecer e umidificar esse ar para ele chegar lá na via aérea, chegar no pulmão. Via aérea seria a traqueia, o pulmão, tudo que tem relação com a nossa respiração. Para chegar lá, já na temperatura certa e com a umidade mais ou menos como deveria, né? Lógico que a umidade, ela depende muito do ambiente que você está, se está com ar-condicionado, essas coisas, mas o nariz, ele já ajuda a umidificar e ajuda a aquecer. Além disso, ele é a nossa primeira
defesa do nosso corpo, porque muitos micro-organismos, e não só micro-organismos, mas partículas também, então, por exemplo, fuligem que fica no ar, carvão, talco, são partículas que chegariam no nosso pulmão sem nenhuma defesa se a gente não tivesse o nosso nariz. Então, ele também é responsável por filtrar tudo que vai entrar no nosso organismo. E a partir do momento que um micro-organismo, por exemplo, então uma bactéria ou um vírus entra pelo nosso nariz, ele já tem a barreira mecânica ali. Então, já tem pelo, já tem a mucosa, já tem secreção, o muco, que já impede ele de seguir adiante. Mas, além disso, quando chega no nariz, tem toda uma cascata da nossa imunidade. Então, o nosso nariz, ele é responsável por esse primeiro alerta do nosso corpo, de dizer, olha, tem alguma coisa, tem algum micro-organismo que não deveria estar aqui. E aí a nossa imunidade começa a funcionar a partir disso. Então ele é como se fosse um sinalizador de micro-organismos. Então olha a importância do nosso nariz estar funcionando adequadamente como ele deveria. Ter um nariz limpo, então, é sinônimo, óbvio, de respirar melhor, sim. Porque quando você está com muita secreção, você barra, né? Não entra a quantidade de ar que deveria entrar. Também é sinônimo de sentir cheiro melhor, porque se você tem também muita secreção, você não tem tanto contato da pele de dentro da mucosa do nariz com aquele cheiro que tá vindo. Então você não consegue sentir tanto. Quando a gente fica doente, é a prova disso. Então, ficou resfriado, você vê que já diminui a questão tanto do cheiro quanto do gosto. Ter um nariz limpo também ajuda a umidificar melhor, a aquecer melhor esse ar que vai chegar no nosso pulmão e a retirar mais rápido tudo que é indesejado. Então, os micro-organismos, vírus, bactérias, mas também as partículas. Se você tem contato com um vírus no seu nariz, e aí esse vírus ele ainda não entrou na sua mucosa, ele ainda não foi para a sua via aérea, e você já vem com a lavagem nasal, você consegue, às vezes, impedir uma infecção de continuar só ali. Então, por isso que a gente tem estudos muito bem consolidados de que pessoas que fazem lavagem nasal recorrentemente, elas têm menos infecção de via aérea do que pessoas que não fazem lavagem nasal. E aí, no caso das crianças em específico, por terem um nariz muito pequenininho, então toda essa parte da aba nasal deles é muito pequeno. Você fazer a lavagem nasal, você deixar esse nariz limpo, além de tudo isso que eu falei de respirar melhor, sentir melhor o cheiro, comer melhor, né, porque sente melhor o cheiro, umidificar, retirar o que é indesejado, você ainda vai provavelmente ter uma criança que vai dormir melhor, porque ela consegue respirar melhor durante o sono, e uma criança também menos irritada, porque principalmente bebê, eles não... Todo mundo fica irritado quando tá com o nariz cheio de secreção, mas eles não conseguem falar isso pra vocês. E aí você tem um nenê que tá completamente irritado e aí é nítido, gente. Quem faz lavagem nasal sabe. Você faz a lavagem nasal, parece que o bebê relaxa. Muitas vezes eles até dormem depois que faz a lavagem nasal, de tanto conforto que aquilo traz por melhorar a respiração. Os bebês e as crianças, né, por terem essa entrada do nariz pequena que eu falei, qualquer secreçãozinha já consegue impedir essa passagem de ar. Então, olha o nariz do seu bebê, olha o tamanhozinho que é. Qualquer muco, qualquer secreção parada ali, ele já não vai conseguir respirar direito. E a gente nota isso quando os bebês estão com o nariz entupido e eles tentam mamar e eles não conseguem. Eles mamam, para respirar. Mama, para respirar. Às vezes fica até cansado. Na bronquiolite a gente vê isso muito também. Os bebês que ficam muito cansados por conta de várias questões, né, a mais na bronquiolite, mas você vê nitidamente que você faz a lavagem nasal, já melhora bastante, porque já aumenta o fluxo de ar que entra. E outra peculiaridade das crianças é que elas não sabem expectorar. Elas não sabem tossir, é lógico que elas tossem reativamente, porque é um reflexo de todo mundo
tossir, mas elas não sabem colocar para fora, igual nós adultos conseguimos puxar aquele catarro daqui de baixo e colocar ele para fora. Elas não conseguem assoar ativamente também. O assoar, ele vem só, às vezes, no espirro, ou a expectoração vem só na tosse. Não é uma forma voluntária. Então, tudo de secreção, gente, que tem no nariz da criança, normalmente fica preso lá. E aí você fala, nossa, meu filho ele não tá com o nariz escorrendo, mas parece que ele não tá respirando bem. Sim, porque não necessariamente precisa sair. Às vezes, como eu falei, tá tudo preso lá atrás. E no nosso rosto, tudo é integrado. Então, a gente tem aqui a entrada do ar, e aí aqui a gente tem os nossos seios da face, é como se fosse um buraco lá atrás. Então, tudo tem comunicação. O nariz, aqui a região do olho, o ouvido e a garganta. Então, uma criança ou um bebê que está com muito catarro aqui preso, esse catarro ele vai extravasar para um desses lugares. Porque se você não limpa o nariz e coloca o catarro para fora do corpo da criança, esse catarro fica lá. Ele vai ter que sair de alguma forma. É aquela criança que está cheia de catarro e esse catarro começa a vazar pelo canal lacrimal. Então começa a ficar o olho cheio de secreção, porque está cheio de catarro lá dentro, nesse oco que eu falei que é no fundo. Ou então a criança que está cheia de catarro aqui e aí ela começa a ter muita tosse. Por que começa a ter muita tosse? Porque o catarro ele começa a escorrer pela garganta, quando ele vai entrar no pulmão, a criança faz tem reflexo de tosse, para não entrar esse catarro no pulmão. Aí sobe o catarro de novo, aí ele fica preso, aí desce pela garganta. Aí a criança engole esse catarro, porque se ele não vai para o pulmão, quando ele desce pela garganta, ele pode ir para o estômago. Aí a criança fica comendo catarro o tempo todo, de repente ela vomita todo esse catarro, ou então o cocô vem cheio de catarro no cocô, ou então essa criança ela não quer comer quando ela tá doente. Por quê? Porque ela tá satisfeita. O estômago dela já tá lotado de catarro. E por último, o ouvido. A criança que tem muito catarro acumulado aqui, ele pode ir para o ouvido porque tem uma comunicação e aí a gente aumenta a chance de infecção, de otite, de infecção de ouvido. Então, toda vez que seu filho ele tiver com muita secreção no rosto, essa secreção ou vai vazar pelo olho, ou vai se transformar em tosse, ou em vômito e cocô no catarro no cocô, ou então em otite, a não ser que você faça uma lavagem nasal. Porque aí na hora que você faz a lavagem nasal, esse soro ele entra aqui por um lado, ele passa por tudo ali dentro e aí ele sai pelo outro lado, limpando e colocando tudo isso para fora e melhorando muito o bem-estar dessa criança. Então, no fim, qual que é a indicação da lavagem nasal? Quando que a gente vai fazer lavagem nasal? A gente vai fazer lavagem nasal quando for preciso. Ou seja, o seu filho tá com o nariz entupido? Lavagem nasal. Seu filho está com o nariz escorrendo? Lavagem nasal. Seu filho acabou de nascer, está nos primeiros dias de vida e você vê que ele está com aquele ronquinho que parece um porco, parece que ele está cheio de secreção, que pode sim ser secreção de parto ou pode ser secreção que o nariz dele simplesmente produziu ali porque está se adaptando a esse mundo externo. Lavagem nasal. Seu filho está com rinite alérgica, ele está coçando o nariz o tempo todo, como se estivesse com alergia. Lavagem nasal. E a última indicação é nariz sangrando. Se seu filho tem sangramento nasal quando muda de temperatura ou quando ele cutuca, lavagem nasal também ajuda a resolver. Então a gente faz a lavagem quando for preciso. Eu posso fazer a lavagem todo dia? Você pode fazer a lavagem todo dia se seu filho estiver precisando. Eu preciso fazer a lavagem todo dia? Não, você não precisa fazer a lavagem todo dia se seu filho não estiver precisando. Quantas vezes por dia a gente pode fazer a lavagem nasal? Quantas vezes o seu filho precisar? Ah, mas hoje eu tive que fazer, ele ficou com o nariz entupido 5 vezes. Pode fazer 5 vezes no dia, não tem problema. Doutora, eu lavei o nariz do meu filho. Parece que melhorou, mas não melhorou completamente, melhorou só parcial, ainda tem secreção. Posso fazer uma lavagem logo em seguida? Pode. Você pode fazer lavagem nasal em seguida, quantas vezes for preciso.
Então, em resumo, lavagem nasal sempre que o seu filho precisar. É que no caso de bebês e no caso de crianças, isso é basicamente todo dia ou então a cada 2 dias, pelo menos. E aí, eu deixo só uma ressalva que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a de Otorrino, eles não indicam fazer a lavagem nasal todos os dias para prevenir infecções. Não precisa. Mas cuidado com ficar muito tempo sem fazer a lavagem também. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma vez por mês só porque o meu bebê ele só precisa uma vez por mês. Não tem problema, mas crianças são seres que gostam muito de rotina, de previsibilidade. Então, se você faz pouquíssimas vezes, pode ser que toda vez que você queira fazer, vai ser aquela luta, vai ser aquela guerra que ele não está acostumado. Então, eu oriento aí, não precisa fazer todos os dias, mas não deixa aí 3, 4 dias, pelo menos uma vez por semana, se seu filho estiver bem, se seu filho estiver ótimo, só para manter o hábito, tá? Percebeu que o tempo está muito seco também, a lavagem nasal, por conta do soro, ajuda a umidificar a via aérea. Então faça aí pelo menos, se tiver tudo ótimo, pelo menos uma vez na semana para manter o hábito. Tá, então já sei quando que eu preciso fazer a lavagem nasal. Agora, com o que eu faço a lavagem nasal? Gente, a lavagem é sempre feita com soro fisiológico. O soro fisiológico, que é a mesma coisa que o soro 0,9% ou cloreto de sódio 0,9%, é tudo a mesma coisa que eu tô falando aqui. Ele tem uma concentração que é a concentração da nossa mucosa, que é a concentração do nosso corpo. Por isso que quando você faz a lavagem nasal, por mais desconfortável que seja, se você não está acostumado, você não engasga, você não afoga, porque o nosso corpo está acostumado justamente com essa concentração. Então, a gente nunca vai fazer lavagem nasal com água. Nunca vai, porque senão tem aquela sensação de afogamento, como se você tivesse inalado um monte de água na piscina. E nunca a gente vai fazer lavagem nasal com água de torneira, porque a água de torneira tem vários micro-organismos e a mucosa do nosso nariz, ela absorve coisas para dentro do nosso corpo. Então você está jogando lá para dentro do seu corpo micro-organismos que não era para o seu corpo ter contato. Então você aumenta a chance aí de complicações. Então, nunca com água, muito menos com água de torneira. A gente vai falar sobre o soro em pó e ele nunca pode ser reconstituído com água de torneira, tá? E aí, então, sempre com soro fisiológico. Esse soro fisiológico, ele pode ser um soro líquido, que é aquele que você compra lá, que tem 200 ml, 1 litro, 500 ml. E existe também o líquido de flaconete. Eu não sei se vocês já viram. É um desse tamanhozinho de 10 ml. O de flaconete, ele é muito legal porque você não precisa ficar guardando ele. Você simplesmente aspira a quantidade que você vai usar e aí acabou. Mas normalmente ele é mais caro também. Também pode usar o soro em pó. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um soro que é um pozinho. Então você compra uma caixinha, vem vários pozinhos e aí você reconstitui, você transforma isso num soro. Então você vai pegar água filtrada e aí você vai colocar aquele sachê. Tem toda uma recomendação, então dependendo do sachê é para 120 ml, outros são para 240 ml de água filtrada. Você coloca o sachê, ele vira um soro fisiológico. É muito prático para viagem, mas também costuma ser um pouquinho mais caro. E também tem a opção de fazer o soro caseiro, que você faz em casa. É a mesma coisa que o soro fisiológico, se você utilizar a receita certinha e não tem nenhum problema, desde que você use água filtrada e fervida, nesse caso, tá? Como que a gente faz esse soro caseiro aí para vocês anotarem? Então, você vai pegar 250 ml de água filtrada e fervida. Aí você espera, né? Não precisa estar fervida na hora de fazer. Aí você vai pegar uma colher bem rasinha de sal de cozinha ou então de sal marinho. Para quem tem um preciosismo, a gente está falando de 1 grama de sal de cozinha ou 1 grama de sal marinho. E aí você vai colocar mais uma colher de café pequenininha, um pouquinho mais de bicarbonato de sódio, que é 1,5 grama.
de bicarbonato. O bicarbonato, ele entra justamente para chegar nesse pH e nessa concentração exatamente do soro fisiológico. Então, 1 grama de sal e 1,5 grama de bicarbonato de sódio. Isso vai fazer o seu soro caseiro, você não vai gastar quase nada, ele funciona tão bem quanto o outro. A única ressalva do soro caseiro ele dura só 24 horas na geladeira. Então você fez, deixou num recipiente ali bonitinho, não usou tudo, porque a gente vai fazer aí 250 ml, ao longo do dia você pode usar aquele mesmo, você deixa ele na geladeira e vai reutilizando. Agora, passou um dia, tem que descartar e fazer outro. Já o soro grandão, que a gente compra líquido, ele dura 15 dias depois de aberto na geladeira, desde que ele continue igual. Então, percebeu que tá com 7 dias, menos de 15 dias, mas mudou o cheiro, mudou a cor dele, mudou o aspecto, assim, a viscosidade, aí você joga fora e pega outro. Ele tem que estar igualzinho quando você abriu, aí ele vai durar 15 dias na geladeira. Posso tirar da geladeira e fazer a lavagem nasal? Não é confortável, gente, porque o soro, ele tem a concentração do nosso corpo. Então, o ideal é que ele tenha mais ou menos uma temperatura próxima aí do nosso corpo também, porque a nossa mucosa de dentro do nariz, ela é sensível demais. Então, o gelado você sente muito mais por ela. Então, na hora que for fazer, tira da geladeira e deixa numa temperatura ambiente, aí mais ou menos de 25 graus. Você pode colocar alguns segundinhos, menos de 10 segundos aí no micro-ondas, só para quebrar aquele gelo, deixar ele em temperatura ambiente e aí você faz a lavagem nasal. A lavagem nasal, gente, pode ser feita desde os primeiros dias de vida até para sempre. Então a gente já sabe quando fazer a lavagem nasal, a gente já sabe com o que a gente vai fazer a lavagem nasal, que é soro fisiológico, que eu falei. Agora, a gente vai descobrir como a gente faz a lavagem nasal. E aí, isso vai depender da idade da sua criança. Então, vamos lá. A gente tem alguns dispositivos para fazer a lavagem nasal. Quando a gente está falando de um bebê, vou deixar isso aqui do lado, de um bebê dos primeiros dias de vida até os 6 meses de vida, uma opção é utilizar o conta-gotas. Esse conta-gotas você pode usar um medidor completo, ou seja, ele inteiro, e aí é só você posicionar na criança e fazer, depositar dentro da narina. A maior vantagem do conta-gotas, gente, é que ele é o único que pode ser feito na posição deitado. Tá? Todo o resto precisa sempre ser com o bebê sentado. Então, de 0 a 6 meses, um medidor de conta-gotas é uma opção. Você pode também usar, em 0 a 6 meses, o spray nasal. É esse sprayzinho que você aperta uma vez, ó. Acabou. Ele é uma apertada, entendeu? Quanto que você vai usar de 0 a 6 meses? 4 a 6 borrifadas por narina. Então, vai de um lado, 1, 2, 3, 4. Pode fazer um, espera, outro, espera. 4 a 6 borrifadas de 0 a 6 meses. A gente também tem a opção do jato contínuo. Qual que é a diferença do spray nasal para o jato contínuo? Aqui, ó. O spray nasal, ele é uma. Tá vendo? Você aperta e ele sobe. O jato contínuo, enquanto você aperta, ele continua saindo. Será que dá para ver? Será que eu tô falando pro nada? Ó? Ele continua eternamente enquanto você apertar. O jato contínuo, ele é uma opção tanto nas crianças de 0 a 6 meses, e aí você vai apertar de 3 a 10 segundinhos, então, ó, 1, 2, 3, desculpa, de 3 a 10 segundinhos, e ele também pode ser feito até 1 ano de idade, é uma opção, também é de 3 a 10 segundinhos por narina. E a gente tem a opção da seringa, que é a mais famosa. Existem seringas menores, gente. Então, existe a seringa de 1 ml, existe a de 5 ml, a de 10 ml e existe a de 20 ml. A seringa que eu tô aqui, ó, é a de 10 ml. Tá vendo aqui? 10 ml. Às vezes, a seringa de 1 ml para os primeiros dias, ela é um pouco mais fácil, porque ela é mais leve, ela é mais fina, então ela é um pouquinho mais fácil de manusear. Mas,
Considerando que essa é de 10 ml, você consegue usar 1, consegue usar 5, consegue usar, né? Se tiver dentro de 10, você consegue usar. Qual que é a quantidade que a gente indica que seja feita de 0 a 6 meses com a seringa? A gente está falando de 1 ml, ó. Você vê que aqui, ó, 1. Não dá para ver, né? 1 ml. Aqui, ó, é 10, 1 ml por narina. Então, você vai pegar, puxar o soro, 1 ml, aperta de um lado, 1 ml, aperta do outro, de 0 a 6 meses. De 6 a 12 meses, então de 6 meses a 1 ano, essa quantidade já sobe para 3 a 20 ml por narina. Então, é bem mais. E por último, existe a opção que todo mundo conhece, eu acho, da garrafinha de alto volume. Essa é a minha garrafinha, então ela é de adulto, ela é de 240 ml. A garrafinha da criança, ela é de 100 a 120 ml, então ela é metade dessa aqui. A garrafinha, ela é muito interessante, ela é muito legal, por quê? Porque esses aqui, olha o volume que ele tem, 1 ml, 2 ml, 10 ml é pouco. Então, como que limpa? Esse aqui limpa por pressão, ele limpa empurrando o catarro. Esse aqui, ele não tem pressão nenhuma. Tanto que na hora que você vai pegar a garrafinha, ela já começa a vazar, porque ela é muito sensível mesmo. Como que ele limpa se não tem volume, se não tem pressão? Se não é empurrando, ele limpa no volume, ele limpa na enxurrada que passa no nariz. É uma opção muito legal, só que é uma opção que só é liberada a partir de 2 anos de idade, tá bom? Então, garrafinha de alto volume só a partir de 2 anos. E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou demonstrar a lavagem nasal para vocês. Eu acho que o mais importante é a lavagem nasal, ela sempre é feita na criança na vertical. Então, ou a criança pode estar em pezinha, ou ela pode estar sentadinha. Se você quiser, você pode colocar um cobertor, uma manta para dar uma segurada, ou então você pode só vir com um dos seus braços assim, e aí você acaba contendo essa criança. Então, sempre na vertical, com exceção do conta-gotas que eu falei que pode ser feito deitado. Doutora, por quê na vertical? Porque vai para o pulmão e vai afogar? Não, eu já falei que soro fisiológico não afoga. Mesmo que esse soro fisiológico vá para o pulmão, o nosso pulmão ele tem a capacidade de absorver, justamente porque ele é da nossa concentração, ele é fisiológico, ele é feito pra gente. Tanto que crianças que estão em UTI, por exemplo, os fisioterapeutas, gente, eles jogam o soro fisiológico lá dentro, caindo direto na via aérea, para ir para baixo mesmo. Então não é por conta de ir pro pulmão, não é por conta de afogar, é por conta do risco de infecção de ouvido. Lembra que eu falei que o nosso nariz, ele tá comunicado com o nosso ouvido? É meio que uma coisa só? Se você faz essa lavagem nasal com o bebê deitado, você aumenta a chance desse soro cair no ouvido. Se ele fica parado no ouvido, pode dar infecção. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é, a lavagem nasal, ela nunca é feita com força. Então, você não precisa fazer assim, ó, pá, de uma vez. Não é tanta pressão. O que você precisa fazer é um movimento lento, mas contínuo. Ou seja, você começou a apertar, você vai até o final apertando. Se você faz essa lavagem nasal com força, às vezes essa pressão é tão grande que vai para o ouvido. E aí dá infecção de ouvido. Então sim, gente, fazer a lavagem nasal de forma errada aumenta sim o risco de otite, de infeccionar o ouvido. E outra coisa toma muito cuidado, gente, principalmente quando a gente está falando de spray nasal, na hora de você colocar, de não pegar no septo da criança. O que é o septo? É esse risco, esse ossinho que a gente tem, é uma cartilagem, na verdade, que a gente tem dentro do nariz. Se você dá uma batidinha aí na sua cartilagem, pra você ver o tanto que dói. Dói demais, é muito sensível, é muito irrigado. Então, cuidado para não bater no septo nasal do seu filho, porque vai doer e vai machucar, tá? Então, com o conta-gotas, como que a gente vai fazer? O conteúdo de um conta-gotas inteiro, você simplesmente vai vir aqui e vai apertar de um lado e apertar do outro. Simples. Se a gente está falando da criança deitada, você vem, às vezes é um pouquinho mais fácil,
você vem e aperta de um lado e depois aperta do outro. Aí, tô batendo no microfone. O spray nasal também não tem segredo, é só vir aqui mais voltado, ó, você faz mais aberto, mais voltado para a asa do nariz, para não pegar no septo. Então vai já assim, ó, fazendo assim, ó, para fora, para não correr o risco de pegar aqui no meio. Aperta 1, se quiser fazer 1, 2, 3, 4, se quiser fazer 1, 1, depois 2, 2, tanto faz. Só apertar sem segredo. O jato contínuo também não tem segredo, gente. É apertar e segurar. Preciso inclinar a criança para frente, virar a cabeça dela de lado. Essa técnica de inclinar para frente e virar a cabeça de lado é a técnica perfeita de lavagem nasal. Mas, como a gente está falando de um bebê de 6 meses, de menor de 1 ano, nem sempre a gente consegue. Então, se conseguir inclinar a criança para frente e virar a cabeça, ótimo, perfeito. Agora, não conseguir fazer isso, não tem problema. Não é por isso que a lavagem nasal vai sair errado, tá? E aí, por último, a seringa. Pegou a seringa, gente? Essa aqui é uma seringa simples de hospital, tá? Existem seringas feitas para lavagem nasal. E aí, qual que é a diferença dela? Aqui na pontinha, ela é mais romba, ela é mais arredondada. Então, essa pontinha aqui não corre o risco de machucar o nariz da criança, porque só pega aqui no lugar de fora, na área externa. E aí, é um pouquinho mais fácil e mais confortável para vocês também. Então, veio aqui com seu 1 ml, colocou a criança, simplesmente colocar, vamos colocar um pouquinho mais de ml, colocar aqui no nariz, começou a apertar, vai até o final, sem muita força. Com 1 ml, gente, é rapidão, é tipo, apertou. Agora, com 5 a 10 ml, essa questão de força, olha a diferença, ó, não precisa ser assim, tá? Porque assim corre o risco de ir pro ouvido. Coloca e aperta lento, mas contínuo. Depois vem, puxa o soro e aperta do outro lado, tá? Eu tinha pensado em outra coisa que eu ia falar que era importante. Lavagem nasal, contínuo. Ah, lembrei! A lavagem nasal, gente, quando vocês colocarem, então, peguei aqui a seringa, coloquei, entrou todo o soro, saiu na outra narina, lavagem nasal perfeita. Coloquei, entrou todo o soro, não saiu em nenhum lugar, não tem problema. Provavelmente, seu filho vai engolir o catarro, só que ele vai engolir o catarro com soro. Então, ele já vem mais fluido, ele já vem mais leve, e aí você vai ver isso saindo no cocô depois, tá? Agora, fiz a lavagem nasal nessa narina aqui, o soro saiu na mesma narina? Tá errado. Por quê? Porque esse soro, ele entrou no nariz, ele bateu ali na secreção e ele voltou. Ou seja, ele nem chegou a entrar pelo nariz. Então, saiu do outro lado perfeito, entrou para dentro do corpo, aceitamos, tá ótimo. Saiu do mesmo lado, precisa refazer essa lavagem nasal. E aí a questão que sempre me perguntam do aspirador. Precisa do aspirador? Não precisa? Pode? Não pode? O que eu acho, gente? Eu acho que o aspirador, ele sozinho não vai fazer nada, tá? Porque se você não fluidifica, se você não deixar essa secreção mais fácil de sair com a lavagem nasal, ele vai tirar só o que tá na borda. Ah, mas parece que sai bastante, mas é o que tá aqui dentro do nariz, não é o que tá lá no fundo, tá? Agora, fiz a lavagem nasal, vim com o aspirador depois, com esse soro já mais fluido, não tem problema, pode sim, mas a gente tá falando de aspirador de bordinha. A gente não tá falando de sonda, aquelas sondinhas que entra para dentro do nariz. Isso aí não, pelo amor de Deus. Isso aí é só fisioterapeuta que é treinado que pode fazer, tá? Mas aquele aspirador de bordinha não tem problema nenhum, pode usar sim. Muita coisa, né? Você fala, nossa, lavagem nasal tão simples, tão corriqueiro, mas se você para pensar em tudo e dar todas as recomendações, é muita coisa para falar. Imagina eu falar isso num vídeo de 1 minuto.
Não tem como. Ó, quantos ml de soro a gente conversou já? Quantos ml? É preciso sair do outro lado? Falamos também. É normal sair pela boca? É normal também. Não é comum, mas é normal, porque é o que eu falei, é tudo uma coisa só lá no fundo. Então esse soro entra e às vezes ele sai pela boca também. Outra coisa que aí, gente, é a minha opinião, tá? O que eu acho? Eu acho que isso aqui, então o contador e o spray de uma borrifada só, ele ajuda a umidificar muito bem o nariz, ele ajuda a deixar a secreção um pouquinho mais fluida, mas ele não coloca catarro para fora. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta todos igualmente, tá? Mas eu, Carolina, sou da opinião que esse aqui não coloca o catarro para fora, principalmente se a gente está falando de muita secreção. Então, se você está querendo limpar o nariz do seu filho, as melhores opções são o soro contínuo e a seringa, sendo a seringa, assim, o disparado, o melhor dos métodos, para realmente colocar o catarro para fora, tá? Quando o tempo está seco, pode fazer nebulização, então você faz inalação com soro e em seguida fazer a lavagem nasal? Pode sim, gente. Inclusive, é o mais recomendado. Você pode fazer uma inalação, porque essa inalação já vai deixar esse catarro meio solto aqui atrás. Aí você vem com a lavagem nasal, limpa que é uma beleza. Só que às vezes o nariz ele tá tão cheio de secreção que você faz a inalação nem entra, porque fica tudo parado aqui. Então, às vezes, você precisa fazer uma lavagem nasal para tirar o que está de excesso na frente, aí você faz uma inalação, aí depois você vem e faz a lavagem nasal para tirar o que estava no fundo. Ó, como conter o bebê sem que ele fique irritado? Conter o bebê e não ficar irritado são expressões que não tem como estar na mesma frase, né? Eles odeiam ser contidos. Eu acho que no começo, tenta fazer o que eu falei do bracinho. Então, abraçar ele, assim, ó, você pega os bracinhos dele e você faz assim. Porque pelo menos ele não tá envolto de uma manta, alguma coisa segurando ele, e aí você faz bem rapidinho. Mas depois, você tá sempre falando para ele, olha, a gente vai fazer uma lavagem nasal, precisa fazer, vai te fazer bem. Fez a lavagem nasal, reforço positivo. Filho, olha como você tá respirando melhor, olha como é gostoso. E aí, conforme você vai continuando, isso vai ficando cada vez mais natural e a briga vai ficando cada vez menor. É questão de costume mesmo. Por isso que a gente vê criança, o filho dos outros faz fácil. Mas é porque tá acostumado. Eu tenho um afilhado que ele ficou internado aí por muito tempo e ele fez lavagem nasal desde os primeiros dias de vida e no primeiro ano de vida ele fazia sempre no hospital. E ele faz hoje em dia, ele tá com 5 anos, ele pede para fazer, ele fala, faz uma lavagem nasal porque ele gosta de fazer, porque realmente quando você pega o costume de fazer certinho, principalmente a gente adulto, de puxar no momento certo, na hora que faz, realmente dá um alívio, sabe? De entrar mais ar, de você respirar melhor. Ó, eu falei, pode ser feito desde os primeiros dias de vida, desde que você respeite os métodos que podem ser usados para cada idade e a quantidade em ml ou em borrifadas que tem que ser feita. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje sobre lavagem nasal. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante, porque aí foram vários minutos, nem sei quantos minutos, falando só sobre lavagem nasal, sobre todos os métodos que existem, sobre todas as quantidades, sobre como fazer, inclusive com a nossa participante oficial. E não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário aqui também se você gostou da nossa live. Se você tiver alguma dúvida que eu não respondi nessa live, meu direct também está sempre aberto para vocês mandarem e eu vou respondendo sempre que possível. Uma ótima terça-feira para vocês
e boa noite.